E aí, pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Já ia falar tá na hora do vírus de novo. Vamos lá. Quem puder, quem puder se inscreva no canal, por favor. Regras novas do YouTube. Eu já falei uma vez, tá na hora do vírus em outro vídeo. Mas vamos lá. Ai, respira. Vamos lá. Pandemia de coronavírus pode levar 11 milhões de pessoas à pobreza na Ásia. As consequências da economia... De novo. As consequências econômicas em uma decorrência do novo coronavírus poderiam levar um adicional de 11 milhões de pessoas à pobreza no leste asiático e pacífico, a menos que a ação urgente seja tomada, alertou o Banco Mundial em um relatório divulgado na segunda-feira. No cenário de pior caso descrito pela instituição financeira sediada em Washington, a região poderia sofrer uma crise mais acentuada em mais de 2 décadas, afundando em grande parte a Ásia em uma prolongada recessão. A estimativa de referência do banco projeta um crescimento regional que poderia diminuir para 2,1% em 2020, comparado ao crescimento estimado de 5,8% em 2019. Entretanto, sob sua projeção de pior caso, a economia da região poderia contrair 0,5%, criando um potencial para crise ampliada. Na China, o epicentro do surto do coronavírus, o banco projetou um declínio no crescimento de 2,3% na projeção de referência para 2020. No pior caso, o crescimento da China desaparecerá inteiramente a 0,1%, queda dos 6,1% em 2019. Tal redução aprofundaria consequências para a economia global. A última vez que a China vivenciou um encolhimento da economia foi em 1976, quando a morte do líder do Partido Comunista, Mao Zedong, encerrou mais de uma década de tumulto social e econômico dentro do país. Mas, ao contrário, entretanto, a China agora é a segunda maior economia do mundo com motor primário global de crescimento, o que significa que qualquer interrupção na sua economia será sentida em todo o mundo. Sofrimento econômico significante parece inevitável em todos os países, disse o relatório, alertando que a região inteira da Ásia-Pacífico deveria se preparar para um sério impacto na pobreza e bem-estar com doenças, morte e perdas de renda. Quando ele se refere a países Ásia-Pacífico, o Japão não está fora, viu? Então, temos que fazer nossas poupanças, né? Mais do que nunca. Relatório observou que, embora as estimativas fossem projeções e ainda pudessem mudar, elas servirão para ressaltar a escala de potencial dano econômico e subsequente necessidade para uma ação urgente. Todos os países no leste asiático e região do Pacífico e além devem reconhecer que, junto à ação nacional ousada, cooperação internacional mais profundas é a vacina mais eficaz contra essa ameaça virulenta, disse o relatório. No caso da ameaça virulenta, que ele quis dizer aqui da economia, tá? Para não cair a economia. Em uma tentativa de minimizar o choque econômico, o Banco Mundial prometeu fornecer 14 bilhões em suporte financeiros para países em desenvolvimento e enviará até 160 bilhões ao longo de 15 meses para proteger os pobres vulneráveis. Estamos falando das cifras em dólar, tá? Em dólares. Só que aquela velha história, nada vem de graça. Como se diz, alguém está pagando o almoço. E aí? Temores de uma recessão generalizada na região cresceram nas últimas semanas, enquanto o vírus continua a se espalhar em grande parte da Ásia.
resultando em isolamentos forçados, disseminados com viagens suspensas, lojas e fábricas fechadas. A crise na Ásia-Pacífico é principalmente grave porque a região já havia passado meses lidando com efeitos econômicos negativos da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Quem acompanha meu canal já viu que eu já estava alertando sobre isso, ó. O ano passado, desde agosto, eu já vinha alertando sobre isso, sobre essa guerra comercial, já vinha falando sobre os efeitos que estavam acontecendo no Japão, que já estava afetando a China. Como é que se diz? Sou vidente? Não sou vidente. Eu vejo os dados e analiso os dados. Estão aí para todo mundo, como eu falo para todo mundo em todos os vídeos. Eu sou apenas mais um Zé Cu. Eu apenas só vejo os dados e analiso os dados. Tá aí para todo mundo. Quem tiver com dúvida no que eu falo, entra no Google e digita. Só isso. O que vai aparecer de dados ali, dados, números, informações, é só correlacionar. É fato, não precisa ser muito expert em economia para poder saber de uma coisa dessa. Mas vamos lá. O crescimento econômico da região diminuirá de forma significativa em todos os cenários, disse o relatório. Há uma ressalva. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos ainda não acabou, tá? Ainda está de pé. Indonésia, Papua Nova Guiné e as Filipinas provavelmente serão os mais atingidos, enquanto Vietnã, Camboja, Laos, Mongólia e Mianmar são poucos países que devem ter crescimento a níveis significantes mais baixos do que o ano passado. Desses países aqui, muitos desses aqui, a China está tentando retaliar, tá? Porque o que está acontecendo aqui? Com essas coisas de crise da guerra dos Estados Unidos com a China, muitas fábricas estão saindo da China, tá? Elas estão indo para esses outros países. Aí o que acontece? A China está tentando retaliar. A mesma coisa com Taiwan, tá? Então, boa coisa não vai vir daí para frente também. Tanto que tem montadoras japonesas também que estão saindo da China, né? Estão indo para outros países. E claro, questão econômica, mais barato também. Esses países serão principalmente afetados por queda no turismo ao longo dos próximos meses, lógico. Porque esses países, pelo menos 40% a 50% vive do turismo. Porque o turismo é muito grande, principalmente aqui do Japão. Para quem vive aqui, não me deixa mentir, sempre tem pacotes turísticos para esses países a preços acessíveis, né? Você sempre tem conhecidos que estão indo, né? É muito difícil você conhecer uma pessoa que está aqui no Japão há certo tempo que não foi para esses lugares. Eu sou um deles, eu nunca fui, nunca quis, mas eu conheço muita gente que sempre vai, todos os anos. Então, já viu, né? Como é que se diz? Cada um sabe o que faz com o dinheiro, né? Esses países serão principalmente afetados por uma queda no turismo ao longo dos próximos meses. Em países como Malásia e Tailândia, receitas provenientes do turismo formam-se mais de 10% do PIB. Fechamento nas fronteiras internacionais e interrupções na aviação e indústrias e de envios também representarão desafios nas exportações do produto. Por isso que eu falei, né? Que nessa parte chega de 30% a 40%, até 50%. Depende da renda dessas coisas. Né? Então, como eu já digo, não me deixa mentir. Muitos desses países já tinham economias fracas ou em desenvolvimento, o que significa que o choque do surto do coronavírus poderia deixar milhões isolados na extrema pobreza, definida como renda de 5 dólares e 50 centes por dia ou menos. O relatório projetou
que as taxas da pobreza poderiam dobrar em famílias que são particularmente vulneráveis, com aquelas ligadas à fabricação ou turismo. É o que está acontecendo aqui no Japão também, né? Não precisa ser, como eu digo, expert. O turismo no Japão está fracassando, tá? A passos largos. Tanto que já tem hotéis fechando, restaurantes fechando, né? Resorts fechando por causa desse tipo de coisa, né? Aqueles que não declararam falência, já tem 2 hotéis que declararam falência, se eu não estou enganado, né? E algumas outras lojas estão declarando falência. Por quê? Vivem do turismo. Como não está tendo turismo, né, não tem como sustentar. Tanto que tem uma empresa de navios aqui do Japão também que declarou falência. Navios de cruzeiro. Imagina para você sustentar um navio de cruzeiro. Navio de cruzeiro é aquele de 3.000 passageiros para mais. Sem passageiro, como é que você sustenta financeiramente falando? Não tem como. A taxa e a facilidade de recuperação nesses lugares dependerão de quão rápido a pandemia pode ser contida, disse o relatório. E é por isso que a contenção precoce e as medidas de mitigação são fundamentais. Para quem não entende, tá? O que é mitigar? Mitigação, palavra mitigar. A palavra mitigar é reduzir o dano, tá? Por exemplo, o dano vai existir, não tem como não tomar o dano, tá? Só que você pode se proteger de uma tal forma que você não receba o dano total. Você vai receber só um dano parcial. Isso é mitigação, tá? Porque é complicado. Tem muita gente, como é que se fala assim, que vai assistir meus vídeos e não entende esse tipo de jargão. Porque esse tipo de jargão é jargão mais econômico, né? Jargão de não só a parte economista, a parte de gestão de estratégia, né? De gestor em geral. Então a gente usa muito esse jargão tipo mitigação, GAP e etc. Então por isso que eu procuro explicar para vocês, nem que seja em todos os vídeos eu falar. Desculpe a interrupção, tá? Quem já entende, me desculpa, tá? O relatório apontou que Singapura e Coreia do Sul, como exemplos de conter efetivamente o vírus sem causar danos severos à economia, atribuíram seus sucessos a altos níveis de teste, rastreamento e quarentena. Mentira. Mentira. Porque Coreia do Sul foi um dos países mais afetados como é que se diz? No começo do coronavírus, tanto que eles pediram ajuda para o Japão para tentar conter isso, tá? Isso é mentira. Agora eu nem sei como é que tá os dados da Coreia do Sul, porque não tem aparecido, tá? Não tem aparecido números da Coreia do Sul. Não sei o que está acontecendo, não tem aparecido. No começo estava feio, estava um surto muito grande, depois sumiu os dados. A mesma coisa a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, então, parece aquele meme que tem a cara do Kim Jong-il, fala assim, um infectado, aí passa aqui 2 minutos, infectado morto. Um infectado, passa 3 minutos, infectado morto. Esses países aprenderam com epidemias anteriores, como o surto de SARS em 2013, e investiram em vigilância de doenças e sistemas de resposta. Quanto mais rápido os países seguirem com isso, mais rápido eles podem superar a situação e se recuperar, disse o relatório. Esse relatório tá meio safado. Governos também precisarão implementar uma série de medidas para abrandar o abalo sobre seus cidadãos e evitar um aumento de pobreza tanto quanto possível. Isso inclui subsídios para auxílio-doença, injeções de liquidez para ajudar pequenas e médias empresas a continuarem nos negócios e alimentação escolar e suportes para estudantes afetados. Aqui no Japão eles estão com um pacote econômico muito grande para as pequenas e médias empresas, principalmente que mudou as regras de trabalho agora na questão salarial. Então existem novas regras agora também, né, o que vai dar uma mudança muito grande para a comunidade, não só brasileira, mas como comunidade estrangeira aqui no Japão.
Porque antigamente poderia fazer 10 pessoas o mesmo serviço e as 10 pessoas ganharem 10 salários diferentes. Hoje não. Se 10 pessoas fazem o mesmo serviço, é o mesmo salário para as 10 pessoas. Da mesma coisa de ajuda, de custo e bônus. Só que, dependendo da empresa, não vai ter condições de fazer isso. O que vai acontecer? Vai ter cortes. Fato. Finalmente, os países devem trabalhar juntos e apoiar um ao outro nesse tempo difícil. Isso significa manter o comércio global aberto, compartilhar fornecimentos de produtos médicos fundamentais, ou mesmo eliminar tarifas desses itens. Utopia, né? O cara escreveu o que é totalmente utópico. Utopia quer dizer assim, algo impossível. Algo totalmente impossível, porque não tem como nessa parte acontecer isso. Por que eu falo esse tipo de coisa? Primeira parte econômica. Vocês viram que os países estão se fechando, então cada um está se cuidando como pode na parte econômica. Né? Porque nenhum país, nenhum gestor na sua sã consciência vai querer injetar dinheiro no país de fora. Muito pelo contrário, eles querem que injetem dinheiro no seu país. Lógico, para sua economia rodar e, consequentemente, não ter grandes arrombos fiscais, o que está acontecendo em todos os lugares. Na parte do Brasil eu não sei falar como é que está. Eu acompanho, mas acompanho muito pouco, porque eu vejo mais o povo sentando pau no Bolsonaro do que tentando fazer alguma coisa sobre o coronavírus. Né? Igual assim, olha, uma coisa que eu achei errada, tá? Podem falar o que for, eu não tenho partido, tanto que eu não moro no Brasil, tá? Não sou partidário de nada, para começar. Mas eu achei hipocrisia, tá? Eu vou falar aqui, agora. O pessoal de São Paulo, o governador de São Paulo, meteu o pau no Bolsonaro. Sentou a língua no Bolsonaro. Falando que não pode trabalhar, que não pode fazer aglomeração, tem que manter todo mundo em casa. Aí ontem saiu uma nota do governo de São Paulo falando que eles vão dar alimentações, né, para as pessoas menos favorecidas. Para um cara que está falando que tem que evitar aglomerações, no caso Dória, evitar aglomerações, o cara vai dar comida, bandejão, para juntar todo mundo num lugar só? É doido. Se ele der marmita, para cada um pegar a marmita e vazar, eu concordo. Agora, se for para sentar todo mundo no bandejão e comer ali num bandejão, para mim é hipocrisia. Da mesma forma que ele fala para todo mundo ficar em casa. Ele está falando para todo mundo ficar em casa. Ele só reabriu as coisas porque o Bolsonaro sentou a língua. Mas ele está falando para todo mundo ficar em casa. O que aconteceu? Ele não mandou uma carta junto com outros governadores pedindo para o governo federal, no caso o Bolsonaro, parar momentaneamente de cobrar as dívidas do Estado? Para poder ficar com dinheiro para eles? Por que não trabalha para poder quitar as dívidas do Estado? Por que quer parar? Só que ele quer que para, por quê? Para o Estado dele parar, para a população poder parar, né? E ele não ficar sem dinheiro no bolso. No caso do Caixa de São Paulo. Esperto, né? Ó, abre o olho com um povo desse. Porque para mim é safadeza nesse tipo de coisa. Para mim é hipocrisia. Fala uma coisa e faz outra. Para mim é um cara hipócrita. Tá? É diferente aqui no Japão. Como eu já vim falando em todos os vídeos. O governo japonês em momento algum mandou as pessoas pararem de trabalhar. Eles pedem para as pessoas pararem de fazer aglomerações desnecessárias. Mas nunca falou assim, você não pode ir no supermercado, você tem que fechar sua loja. Quando as fábricas param,
são decisões dos gestores das fábricas, porque detectou que um funcionário ou outro está com coronavírus e para prezar a vida desses funcionários, dos outros funcionários, evitar contaminação em massa, eles fecham por determinados dias. Diferente de mandar fechar o comércio, fechar tudo, sem dar a data de reabertura. Desculpa. Então, tá tendo muita coisa errada, pelo menos que eu estou vendo aí no Brasil, e que tem muito caráter político. Eu não sei por que o povo não se junta, não dá a mão lá para tentar conter esse troço do coronavírus, chega todo mundo no consenso, vamos trabalhar todo mundo junto. Não, a galera quer malhar o Bolsonaro. Pô, pra quê, bicho? Tá todo mundo no mesmo barco. Se um barco afundar, vai afundar todo o resto. Os caras parecem que não pensam, mas só tem viés político. Financeira, parte financeira é complicado, né? Mas é isso aí, pessoal. Para mim não sair fora do, como é que se fala, do contexto do vídeo, né? Para ficar falando do problema do Brasil, esse tipo de coisa, para mim, larga para lá. Né? Vocês estão aí, como é que se fala, vocês sabem melhor do que eu em relação ao que está acontecendo. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.